Meu cordial boa noite a você, bem-vindo à Igreja Adventista Central de Americana. Obrigado a você que também nos acompanha pelo canal do YouTube. É um prazer ter a sua presença. Deus tem uma mensagem especial ao seu coração, para a igreja dele nesta terra, e o nosso desejo é que você abra bem o coração, que você abra bem a sua mente, que você permita que o Espírito Santo fale com você, impressionando a sua vida, para que você, depois desta mensagem, seja uma pessoa melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor para os outros, para ser uma bênção à humanidade. Você está com a sua Bíblia aí? Sim ou não? Pega a sua Bíblia, minha Bíblia está aqui. Pega a sua Bíblia. Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ilumine para compreendermos a mensagem desta noite. Feche os olhos. Pai bondoso, estamos em Tua presença e obrigado por aqueles que estão presencialmente aqui na Igreja Adventista Central de Americana e obrigado àqueles também que, mesmo não estando aqui na igreja, eles estão em algum lugar assistindo este culto especial. Clamamos para que o Senhor alcance esses dois públicos, o público dessa igreja física e o público dessa igreja virtual, para que a Tua bênção alcance as pessoas, sobretudo com o conhecimento e a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. A minha Bíblia já está aberta aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí também. O tema da mensagem de hoje é a missão. Quando nós pensamos em missão, irmãos, e vamos para a Bíblia, existem muitos textos que nós podemos estudar. O pastor Danilo Leão esteve aqui no domingo passado falando sobre missão. E algo interessante ele falou, né? Dois tipos de missão, a missão que era praticada no Antigo Testamento e a missão que era praticada no Novo Testamento. No Antigo Testamento era uma missão em que as pessoas revelavam o caráter de Deus e atraía o mundo para Jerusalém, certo? Mas depois nós tivemos uma missão mais evangelística, ok? Uma missão em que as pessoas agora saíram de dentro da cidade, muitos foram forçados, pela diáspora ou pelas guerras a saírem da cidade, e por onde eles passavam agora, eles estavam pregando o evangelho que eles aprenderam, não só com a vida, mas com as suas palavras, com todo o conhecimento que Deus deu para eles. Mas eu não vou ficar no Antigo Testamento. Hoje eu quero focar com vocês um pouquinho no Novo Testamento e falar sobre a missão. E fazer algumas perguntas para você sobre a missão. Você entende qual é a missão da igreja? Veja, nós estamos aqui em um prédio bem construído, aconchegante, confortável. Você está assistindo pelo canal do YouTube aí na sua casa, mas conhece a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de tantas outras igrejas que existem aí. A grande pergunta para nós é: por que que existem prédios como este aqui e são chamados de igreja? Qual é a finalidade de uma igreja? Para que uma igreja existe? Bem, irmãos, nós temos que voltar ao Novo Testamento, lá onde começou a igreja, com Jesus, com os apóstolos, com os discípulos, para entender por que a igreja passou a existir. Qual é a missão da igreja? Para então nós entendermos qual é o foco das nossas atividades como povo de Deus nessa terra. Quando nós pensamos em missão, eu posso citar para vocês aqui 6 momentos no Novo Testamento em que Jesus entrega a missão, dá a missão aos seus discípulos, à sua igreja. Quando são esses momentos, pastor? Eu vou apenas citar, nós vamos estudar um apenas hoje. Mas eu vou citar, são 6, você pode tomar nota aí. O primeiro deles é Mateus 28, verso 18 a verso 20.
Nós temos ali a grande comissão que é dada em uma montanha. Esse é o primeiro momento. O segundo momento em que essa comissão, esse desafio missionário é dado para a igreja, o foco missionário é dado para a igreja, está em Marcos 16, versos 14 a 18. Nós temos ali agora a missão sendo entregue não sobre um monte, mas sabe aonde? Na mesa. Os discípulos estão na mesa com o Senhor e o Senhor dá a eles a comissão evangélica. Veja, do monte para a mesa. Quando você lê Lucas 24, versos 13 a 35, nós temos a missão agora sendo apresentada. E Jesus desafiando os seus discípulos no cumprimento da missão. Só que agora não é no monte mais, não é na mesa, agora é na estrada de Emaús, no caminho. Então, na montanha, na mesa, e agora a missão é dada onde? No caminho de Emaús. Depois nós vamos a João capítulo 20, dos versos 11 a 18, e a missão agora ela é entregue mais uma vez. Só que agora não é na montanha, não é na mesa, não é no caminho. A missão é entregue em um jardim. Vamos ajoelhar. Clamamos para que o Senhor alcance, para entender por que a igreja passou a existir. Qual é a missão da igreja? Para então nós entendermos qual é o foco das nossas atividades como povo de Deus nessa terra. Quando nós pensamos em missão, eu posso citar para vocês aqui 6 momentos no Novo Testamento em que Jesus entrega a missão, dá a missão aos seus discípulos, à sua igreja. Quando são esses momentos, pastor? Eu vou apenas citar, nós vamos estudar um apenas hoje. Mas eu vou citar, são 6, você pode tomar nota aí. O primeiro deles é Mateus 28, verso 18 a verso 20. Nós temos ali a grande comissão que é dada em uma montanha. Esse é o primeiro momento. O segundo momento em que essa comissão, esse desafio missionário é dado para a igreja, o foco missionário é dado para a igreja, está em Marcos 16, versos 14 a 18. Nós temos ali agora a missão sendo entregue não sobre um monte, mas sabe aonde? Na mesa. Os discípulos estão na mesa com o Senhor e o Senhor dá a eles a comissão evangélica. Veja, do monte para a mesa. Quando você lê Lucas 24, versos 13 a 35, nós temos a missão agora sendo apresentada. E Jesus desafiando os seus discípulos no cumprimento da missão. Só que agora não é no monte mais, não é na mesa, agora é na estrada de Emaús, no caminho. Então, na montanha, na mesa, e agora a missão é dada onde? No caminho de Emaús. Depois nós vamos a João capítulo 20, dos versos 11 a 18, e a missão agora ela é entregue mais uma vez. Só que agora não é na montanha, não é na mesa, não é no caminho. A missão é entregue em um jardim, o jardim do túmulo, em que Jesus entrega um comissionamento missionário para a igreja, que está representada por uma mulher, Maria. Depois nós temos a missão, irmãos, em João capítulo 21, e esse você conhece muito bem. Veja, Jesus já deu a missão na montanha, já desafiou a igreja em uma montanha, Jesus desafiou a igreja em cima de uma mesa, Jesus desafiou a igreja a caminho de Emaús, Jesus desafiou a igreja a cumprir a missão em um jardim, o jardim do túmulo após a sua ressurreição. E agora, Jesus entrega a missão em João, no capítulo 21, na beira da praia. Você conhece a história? Pedro e os discípulos
tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram pegar nada. E quando eles estavam voltando para a praia sem nenhum peixe, o mestre estava já com o café da manhã, um de jejum preparado para eles. E ali Jesus desafia Pedro. Você conhece? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? E ali Jesus entrega uma comissão evangélica para a sua igreja através de Pedro. Nós temos também Atos no capítulo 1. Pastor, aonde é Atos capítulo 1? Primeiro na montanha, depois na mesa, depois no caminho de Emaús, depois Jesus dá a missão no jardim do túmulo, onde ele ressuscita ali. Agora Jesus dá a missão na beira da praia. E Jesus vai terminar entregando a missão novamente para os discípulos. Mas aonde agora? Na montanha. A montanha aparece de novo. Só que agora é a cena em que Jesus está ascendendo aos céus. E ali, e no capítulo 1 de Atos, Jesus entrega a missão para a sua igreja. 6 vezes nós temos nos evangelhos, e 5 nos evangelhos e 1 em Atos, de Jesus entregando a missão para a igreja, dizendo para a igreja: eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer quando eu for embora. Já podem começar agora, mas quando eu for embora, vocês precisam continuar esta missão, nessa direção, nesse alvo, nesse foco. E eu pergunto: qual é a missão? Se Jesus enfatizou tanto, é porque era importante. Tão importante que em Mateus capítulo 28, você pode abrir a Bíblia comigo lá. Esse é o texto do nosso estudo. Tão importante que as últimas palavras de Jesus, antes de ascender aos céus, foi o desafio que ele entregou para a sua igreja do cumprimento da missão. Mas se você perguntar para uma igreja qual é a missão, se você perguntar para outra igreja qual é a missão, se você perguntar para outra comunidade religiosa qual é a missão, cada um vai dar uma resposta diferente muitas vezes sobre o que é missão. Alguns dizem: a missão, pastor, é ir. Ok. Outros dizem: pastor, a missão é viajar para o outro continente, ser um missionário lá, falar de Jesus. Ok. Outros dizem: a missão é ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas. Outros dizem: a missão, pastor, é ter uma igreja e pregar o evangelho do púlpito. Mas deixa eu perguntar: qual é a missão? Se Jesus repetiu tantas vezes, é porque é importante ou não para a sua igreja? Irmãos, Jesus estava alinhando, ajustando o foco da igreja. Mas pastor, qual é a missão? Nós vamos entender essa missão com base em Mateus 28. Quando Jesus entrega a missão ali na montanha, aos seus apóstolos e discípulos. Leia comigo a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Para um pouquinho. Em nenhum outro momento dos evangelhos você vê Jesus usando estas palavras. Somente aqui Jesus olha e diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e também na terra. Jesus tinha autoridade, sim ou não? É claro que tinha. Os fariseus, saduceus, os escribas, os líderes religiosos, o povo reconheceu que Jesus tinha autoridade. Jesus fala com autoridade. Jesus cura com autoridade. Jesus faz as coisas com autoridade. As pessoas reconheciam a autoridade de Jesus,
Mas em nenhum lugar, antes desse episódio, Jesus usa estas palavras: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, abra bem seus ouvidos, porque eu vou dizer para você, como alguém que tem toda a autoridade. Espera aí, pastor. Quer dizer que Jesus não tinha toda a autoridade antes? Sim, irmão, Jesus tinha toda a autoridade, mas nem todo mundo reconhecia. Você sabe por quê? Porque ele estava como um homem, e ele estava cumprindo a sua missão. Lembre-se lá do paraíso, quando Deus chama Adão à vida, traz Eva também, e agora diz assim: olha, vocês vão administrar essa terra, esse jardim, esse lugar. Vocês estão recebendo autoridade para administrar. Então vocês vão dar nome aos animais, vocês vão cultivar a terra, e tudo que vocês fizerem, vocês serão bem-sucedidos. Só que você conhece a história. Adão e Eva caíram em pecado. E quando eles caíram em pecado, a autoridade sobre este mundo que Deus criou, que foi entregue a Adão, ela foi tomada, saqueada, roubada por Satanás. E agora, o inimigo, ele é tão astuto, tão sagaz, tão dissimulado, que quando tem as reuniões, os concílios de Deus, com os representantes dos planetas, lá aparece Satanás. E Deus diz: o que você faz aqui, rapaz? Quem é você para estar aqui? E ele diz: eu venho de passear sobre a terra, o meu reino. Dizendo para Deus: eu tenho autoridade sobre a terra. Você deu para Adão, mas Adão pecou e Adão me entregou. Só que agora, irmãos, a missão de Jesus, o plano da redenção está se cumprindo. Jesus vem a este mundo, nasce como uma criança. A pior humilhação que Jesus passou foi nascer nesse mundo podre de pecado, como um ser humano. Jesus cresceu, tendo a sua vida ameaçada por Satanás. Quando era criança, Satanás tentou matar Jesus. Você conhece a história? José e Maria teve que fugir com Jesus para o Egito. E depois de um tempo, quando Deus disse que o rei que estava perseguindo já tinha morrido, José e Maria vai agora para Nazaré, e Jesus cresce em Nazaré. Jesus cresceu, irmão, sendo tentado de todos os lados. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Satanás, com os seus milhares e milhares de anjos caídos, estão infernizando a vida deste mundo, matando, roubando e destruindo. E nos dias de Jesus não era diferente. Nazaré era um subúrbio, uma periferia. Nazaré era um lugar onde ninguém acreditava que uma pessoa decente poderia morar e conviver ali. Jesus cresceu nesse contexto, sendo tentado por Satanás, mas ele venceu quando criança, ele venceu quando juvenil, ele venceu como adolescente, ele venceu como jovem, e agora na vida adulta, você conhece a história, Jesus é batizado, amém? Jesus é batizado, Jesus é tentado por Satanás no deserto da tentação, mas Jesus permanece firme, e Jesus agora vence também como adulto. Só que Jesus tem que vencer, não só como criança, como juvenil, como adolescente, como um jovem, como um adulto. Jesus tem que vencer aonde Adão tinha caído.
E você conhece a história. Jesus venceu. E como é que ele venceu? Como que ele venceu? Morrendo. Já pensou nisso? Filho, você quer vencer ou você quer perder? Responde rápido, você quer vencer ou você quer perder? Vencer ou perder? Tudo bem, você vai ter a vitória. Você quer a vitória? Só que você tem que morrer. E aí, você quer vencer ou você quer perder? Vencer ou perder? Ah, pastor, agora, peraí, né? Eu tenho que morrer? Mas se eu morrer eu não vou perder? Jesus disse, não, aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Jesus, irmãos, venceu, mas ele deu a sua vida. E ressuscitou no terceiro dia. E agora que Jesus ressuscita, ele completa o plano da redenção nessa terra. E ele pode dizer agora, com todas as palavras: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ei, Satanás não manda mais aqui. Entendeu? Satanás não tem autoridade aqui. Quem manda aqui sou eu, disse Jesus. Sabe por quê? Porque eu completei o plano. Eu entreguei minha vida. A sepultura não pôde me segurar. Eu ressuscitei. E agora Jesus diz: toda autoridade me é dada. É claro que Jesus já tinha toda a autoridade, mas agora é declarado, porque o plano está completo em sua fase terrena. Toda a autoridade me é dada. Agora eu vou dizer para você uma coisa, antes de ir aos céus, continuar o plano lá, de intercessão por vocês. Quer saber o que eu vou dizer para vocês? Você quer saber agora o que Jesus, declarando ter toda a autoridade, por completar a sua missão na terra, vai dizer para você e depois vai subir aos céus? Aí ele vai dizer, lê comigo, verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus vai para o Pai. Foi. Mas a sua igreja ficou. E quais foram as últimas palavras de Jesus para a igreja? Quais foram as últimas palavras de Jesus para a igreja? Quais foram? Quais foram as últimas palavras? A comissão evangélica. O desafio. Jesus vai dizer assim: eu estou indo embora, mas eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Porque vocês já caminharam do meu lado, vocês já me escutaram, vocês já viram eu fazendo, mas eu vou dizer agora. É para alguém registrar isso. O que vocês têm que fazer? O que vocês vão precisar fazer? Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Qual é a missão? Vou perguntar de novo. Qual é a missão? Pastor, a missão é ir. Tudo bem, irmão, mas ir para onde? Você pode ir para qualquer lugar. Ir não define a missão. Ir é uma ação. Sim, mas em que direção? Você pode ir na direção de Deus, ou você pode ir na direção do inimigo. Você pode ir fazer o bem, ou você pode ir fazer o mal.
Então ir não define a missão. Ir é um imperativo também, é uma ordem. Vai, saia da sua zona de conforto. Só que ir não é a missão. Ir é algo que precisa acontecer para a missão se cumprir. Mas a missão não é ir. Qual é a missão, pastor? Qual é a missão? Fazer discípulos. Ir só tem sentido de ser se for para fazer discípulos. E aí, irmãos, nós temos aqui a missão da igreja. E quando Jesus voltar, olha bem para mim aqui. Quando Jesus voltar, Jesus só vai fazer uma pergunta para você. Você fez discípulos? Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Não vos conheço. Senhor, eu curei no teu nome. Não vos conheço. A pergunta é: vocês fizeram o que eu mandei? O que foi que eu mandei? Quais foram minhas últimas palavras? Qual foi a missão que eu dei para vocês? Será que vocês atiraram para todos os lados, mas não acertaram o alvo? Será que o ditado popular vai se cumprir com vocês? Nadaram, morreram na praia? Eu falei 6 vezes, gente, 6 vezes para vocês. Qual é a missão? Fazer discípulos. Pastor, mas o que é fazer discípulos? Irmãos, discipulado é muito mais do que ensinar. É muito mais do que batizar. É muito mais do que visitar. Fazer discípulos é muito mais do que uma ação específica. Não. A missão não é uma ação específica. Aquela ação pode contribuir para o cumprimento da missão, mas não é a missão aquilo. A missão é mais amplo. A missão é fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é você se tornar um professor. E o que você vai ensinar para essa pessoa que será o seu aluno ou a sua aluna? O que você vai ensinar? O que você vai ensinar? Você vai ensinar a sua vida. Porque você é cristão, você segue a Deus, você tem os princípios da palavra na sua vida, é ou não é? É ou não é? Então fazer discípulos é bem simples, é você pegar alguém, colocar do seu lado e dizer assim, ó, presta atenção, porque você será minha cópia. Olha o que Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de quem? De quem? De Cristo. Será que você poderia dizer a alguém, olha, pode me imitar, que você vai estar imitando a Jesus? Você pode dizer isso para alguém? Pensa na sua vida. A gente lida com tantas situações complexas. Você pode pôr alguém do lado e dizer assim, eu vou discipular esse, eu vou ensinar esse aqui, e eu vou ensinar a minha vida. Sabe por quê? Porque a minha vida é a vida de Deus, é a vida que Deus ensinou. Não foi isso que Jesus fez com os discípulos, irmãos? Jesus pegou Pedro e João, que eram piores do que Judas, e Jesus colocou do lado. Isso é discipulado. Discipulado é estar ao... É fácil? Não é, porque a Bíblia diz que tem pessoas que são insuportáveis. Está lá em Colossenses capítulo 3. Tem pessoas que são insuportáveis, só chega perto você já fica todo arrepiado. Meu Pai do céu. E o desafio é esse.
É fácil? Não é para nós. Não é para esse coração de carne, para esse homem, para essa mulher carnal. Para nós não é fácil. A gente fica com raiva, a gente abandona. É mais fácil. É mais fácil não enfrentar, é mais fácil. É mais fácil. Mas o desafio da igreja é fazer? É fazer discípulos. E quais são os métodos que eu uso para fazer discípulo? Aí a Bíblia diz, indo, saindo da sua zona de conforto. Tem que ir lá no hospital, conhecer alguém lá e amar aquelas pessoas. Tem que ir no bairro mais humilde, tem que ir lá na casa delas, tem que comer com elas. Talvez não é muito limpinho, mas você tem que comer com elas. Fazer discípulos, irmãos, acontece quando você sai da sua zona de conforto, quando você vai até as pessoas. E ir é isso, é quando eu me movimento. Para quê? Para fazer discípulos. Agora, como mais eu faço discípulos? Batizando. Quando eu estou batizando alguém, isso implica em um processo de acompanhamento, antes e também o quê? Depois. Porque não é só batizar e abandonar, é batizar e continuar acompanhando. Quando é que a pessoa você pode deixar a pessoa andar sem a sua presença? Quando a pessoa já está fazendo outro discípulo, quando a pessoa está multiplicando o discipulado, agora você deixa ela continuar e você vai fazer outro discípulo. Esse é o processo. Como que eu faço discípulo? Ensinando, indo, batizando, ensinando a guardar todas as coisas. E sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Esse estar convosco aqui é com quem? Com quem, irmãos? As pessoas dizem, Deus está comigo. Sim, Deus está comigo, Deus não me abandona. Mas esse estar convosco é condicional. Jesus aqui não falou para todas as pessoas, e eu estarei com todos vocês até o... Existe um contexto aqui que nós acabamos de ler. Quem são estes que vão ter a presença de Jesus todos os dias? Quem? Quem está fazendo discípulos. Quem está discipulando. Quem está indo. Quem está batizando. Quem está ensinando. Quem está fazendo discípulo. Por isso, irmãos, que nós precisamos ajustar o foco. A igreja existe para quê? Para que a igreja existe? Para fazer discípulos. A igreja existe, irmãos, para obedecer a ordem de Jesus, porque quando Jesus voltar, Jesus vai olhar para a igreja e só vai fazer uma pergunta: vocês fizeram o que eu pedi? O que foi que o Senhor pediu? Poxa, 6 vezes eu deixei escrito para vocês. Eu pedi para vocês fazerem? Vocês fizeram discípulos? Vinde benditos de meu Pai, entrar no reino, na posse que vos está preparada. Vocês não fizeram discípulos? Não vos conheço. Apartai-vos. Gente, agora você está fazendo discípulos? Não temas, o maligno não lhe toca. Jesus estará com você todos os dias. Todos os dias. Isso mesmo. Ele não vai te abandonar em nenhum momento, porque você está fazendo discípulos. Sabe, irmãos, nós estamos hoje no mundo do discipulado, mas do discipulado para o mal. Você sabe que Satanás, ele fica fazendo contrafação. Deus cria uma igreja verdadeira, Satanás cria uma igreja
falsa. Deus levanta um profeta verdadeiro, Satanás levanta um profeta falso. Jesus ensina a igreja a discipular, diz para a igreja fazer discípulos, e sabe o que acontece? Satanás ensina também o mundo a discipular, e o mundo está discipulando. Como, pastor? De N formas. Por isso a Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado a toda tribo, língua, nação e povo. São tribos, povos, que estão discipulando não para Deus, não para o bem, não para a vida eterna, não para a pregação sobre Jesus, não para a pregação do Evangelho eterno, mas estão discipulando para a perdição eterna. A Bíblia chama esses de guias cegos. Há caminhos que ao homem parece direito, diz a Bíblia, mas o final são caminhos de mortes. Então Deus está chamando você como membro da igreja para manter o foco. Qual é o nosso foco? Nosso foco, irmãos, não é festa, não é programa, não é cantor famoso, pregador, expoente, não é isso. Isso faz parte, pode acontecer, desde que esteja dentro do propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Fazer discípulos. E como Jesus fazia discípulos, pastor? Você quer que eu diga qual é o método que Jesus usou? Jesus se misturava com as pessoas, lhe desejando o bem. Jesus ganhava a confiança delas. Jesus atendia suas necessidades. E Jesus então dizia: segue-me. E naturalmente eles o seguiam. Esse é o método. Quer fazer discípulos? Então, irmãos, nós temos que perpassar as paredes da igreja. Nós temos que ir na comunidade. Nós temos que alcançar as pessoas rotuladas pelo mundo como inalcançáveis. Muitas vezes nós ficamos rodando em volta de Jericó, enquanto Deus está dizendo: não é em Jericó que eu quero que vocês fiquem, é no mundo. Vá pregar o Evangelho. Fazer discípulos, irmãos, requer se envolver com as pessoas, e esse é um desafio para nós. Por isso o meu apelo para você: faça discípulos. Pastor, mas aonde eu vou fazer? Na sua família. Aonde, pastor? Entre os seus amigos. Mas pastor, eu não sei falar. Deus põe um Arão do teu lado para falar para você, ou por você. Senhor, mas eu tenho dificuldade. Deus vai lhe capacitar. Irmãos, é claro que Deus quer pessoas capazes. É claro que Ele quer pessoas inteligentes, é claro. Mas ainda que você não sinta-se, não que você não seja, mas talvez você não sinta-se tão capaz, porque não teve uma boa educação, não estudou em boas escolas, e você veio de uma família humilde, talvez você pense assim: ah, eu não sou capaz. Ei, para Deus não existe barreiras não, gente. Deus pega gente humilde e transforma em grandes baluartes dele. O que Deus quer? Uma coisa muito simples. Deus quer que você se coloque à disposição e diga: Senhor, eu entendi a missão, é fazer, então eu vou fazer discípulos. Esses dias eu estava ouvindo uma história de um irmão da igreja que disse assim: Senhor, esse ano
eu quero batizar 40 pessoas. Senhor, me ajuda a discipular 40 pessoas. E a igreja dele é uma igreja pequena. E quando ele falou para os irmãos, em um dia que ele foi na frente, ele disse: irmãos, o meu sonho esse ano é levar 40 pessoas ao batismo. Ele olhou e os irmãos estavam dando risadas. Um sorrindo ali, outro sorrindo aqui. E ele imaginando, eles devem estar pensando assim: é louco esse cara. Só ele levar 40 pessoas ao batismo. Quando chegou no mês de outubro daquele ano, ele já tinha levado 25 pessoas. A igreja estava radiante, feliz com ele. 25 pessoas, um membro. Que façanha! Mas você acha que ele estava feliz ou triste? Feliz ou triste? Triste. Ele disse: Senhor, eu pedi 40, só tem 25, Senhor, falta 15. Amém pelas 25, louvado seja o teu nome. O Senhor morreria por uma só, mas Senhor, me dá as 40. Sabe com quantas pessoas aquele homem terminou o ano levando a Cristo? Sabe? 42 pessoas. Amém? Ele colocou um propósito no seu coração, e ele orou por aquilo. E o que Deus fez? Deus simplesmente mostrou para ele quem são os sinceros. Irmãos, está cheio de sincero aí, irmãos. Cheio de sincero. Pessoas prontas para serem colhidas. Mas muitas vezes Deus não deixa elas virem ainda. Sabe por quê? Porque nós não somos sinceros. É forte, não é? É ou não é? Tem gente sincero que está lá fora, que se vir hoje se escandaliza e corre o risco de sair. Então Deus tem o seu tempo. Mas e nós, pastor? Nós temos que fazer a nossa parte, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, entender qual é a missão e dizer: Senhor, usa-me, pode me enviar, porque eu estou aqui. Dá a bênção, Senhor, de neste ano eu levar pessoas a Jesus, a discipular, a ensinar, a conduzir, a preparar. Você sabe por quê, irmãos? Porque se nós não fizermos isto, não serve de nada esse prédio, não serve de nada os bancos, não serve de nada ar-condicionado, som, nada. Tudo isso aqui tem que coadunar, ser um instrumento para ganhar almas. Ah, pastor, mas eu quero fazer um projeto X e Y. Irmão, se não vai contra nenhum princípio, faça o teu projeto, é para ganhar almas. Ah, pastor, mas eu só faço se tiver o nome A ou B. Eu quero salvar almas. Estou preocupado com o nome, não. Jesus está voltando, e Jesus vai fazer só uma pergunta para a igreja. Qual é a pergunta? Vocês fizeram discípulos? Vinde benditos de meu Pai, entra no reino que vos foi preparado. Vocês não fizeram discípulos? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas pastor, a salvação não é individual? Deus não vai me salvar por quem eu sou? Irmãos, uma pessoa salva, ela nasce no reino de Deus como missionário. Entende isso? No céu não vai ter nenhuma pessoa no céu com uma coroa sem estrelas. Sabe o que serão as estrelas das coroas? Pessoas que nós discipulamos e ganhamos. Então no céu não vai ter ninguém com uma coroa vazia.
todos que estiverem lá terão várias estrelas na sua coroa, porque trabalharam pela salvação de outra pessoa. Essa é a missão da igreja. Entendeu? É por isso que eu estou pregando. É por isso que a gente está transmitindo. É por isso que tem o prédio, é por isso que tem o banco, é por isso que tem o som, é por isso que tem a estrutura. E agora que você entendeu, o que você vai fazer com essa mensagem? Como você vai lidar com ela? Você vai aceitar ou vai recusar? Você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para fazer discípulos? Ou você vai se esconder? O que você vai fazer? O meu apelo hoje é: quer você fazer discípulos? Sim ou não? Quer ou não quer? Quer você estar com os pés aqui na terra, mas com os olhos no céu? Ganhando pessoas para Cristo? Sim ou não? Quer ou não quer? Então, canta comigo. Pés na terra, olhos no céu. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando esta música, nós vamos estar nos compromissando a fazer discípulos, a viver aqui, mas com a mente e o foco no alvo do Senhor, que é fazer discípulos para o reino dos céus. Amém? Pode colocar para nós, pés na terra e olhos no céu. Convido você que está na igreja a ficar em pé, por favor. Você que nos assiste pelo canal do YouTube pode cantar. E logo depois eu quero orar por cada um de vocês. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei e meu Salvador.
louvado seja o teu nome. Que o estudo da Bíblia, Pai, continue enchendo o nosso coração de alegria, nos trazendo ânimo, esperança e muita fé, para seguirmos dia a dia, nos preparando e preparando pessoas, discipulando pessoas para o reino dos céus. Que a tua igreja, Senhor, nunca perca este foco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.